Henker que vive duas vezes. Capítulo 142,1. 3 Nornes. 1,1. Tradutor. HH Editor. HH. Ao mesmo tempo, Yon-Woo ativou seu chumbo e prendeu Vigrid bem fundo na direção do rei marcial. Legal. O rei marcial exclamou e girou seu corpo. Ao empurrar Vigrid para o lado, ele atacou Yon-Woo. Yon-Woo rapidamente bateu suas asas de fogo e recuou. O rei marcial o seguiu logo em seguida e Aegis saiu de Intrenium para bloquear o rei marcial. Mesmo que o marcial fosse forte, ele não conseguiria quebrar o Aegis. E como 6 placas diferentes estavam girando, ele diminuiu a velocidade. Yon-Woo não perdeu a chance e atacou o ponto cego do rei marcial. O rei marcial percebeu o que estava fazendo e respondeu a ele. Os 8 punhos extremos se desdobraram em ordem. Rumble, bang. Boom. 8 punhos extremos colidiram entre si. Vigrid foi confrontado com um soco. Yon-Woo fez o possível para girar Vigrid. Sangue escorria de seus lábios mordidos e as veias de seus olhos dracônicos estavam vermelhas como sangue. Seu circuito mágico estava quente por causa do uso excessivo. Mas o rei marcial não o deixou fora de perigo. Ele respondeu aos ataques de Yon-Woo um por um, sem sequer piscar, e continuou a empurrá-lo para um canto. Seus ataques testaram seus limites e quase tiraram sua vida. Cada vez que ele fazia isso, Yon-Woo mal conseguia controlar seu corpo de dragão e evitava o perigo. E ele se concentrou em procurar uma chance de atacar. De longe, Fante e Edora balançaram a cabeça olhando a cena. Eles estavam definitivamente treinando, mas seus arredores estavam sendo reduzidos a lixo. Os muros quebraram e as colinas transformaram-se em planícies. O rio que passava já havia secado há muito tempo por causa do calor. Se eles não tivessem colocado Jinbap ao seu redor, o território externo da torre estaria uma bagunça. Ele se tornou um monstro ainda maior. Fante soltou um suspiro profundo. Eu perdi. Yon-Woo sentou-se com uma expressão extremamente cansada. O cansaço e o desamparo pesavam sobre ele. Seu circuito mágico aquecido estava completamente vazio como nunca havia sido preenchido com poder mágico antes. Já havia se passado uma semana desde que o rei marcial se ofereceu como sparring para treinamento. Yon-Woo estava planejando escalar a torre imediatamente após alguma recuperação. No entanto, discípulo, mesmo se você for, você deve ser examinado pelo seu professor antes de ir, certo? Pouco antes de partir, Yon-Woo acenou com a cabeça ao ouvir o que o rei marcial disse. Era difícil negar seu professor, que queria ver o quanto ele aprendia, e queria ver o quanto mais forte ele havia se tornado com o corpo do dragão. Então ele começou a treinar com o coração leve. Mas eu não sabia que acabaria assim. O rei marcial exigiu tudo de Yon-Woo. Ele não falou, ele apenas o empurrou para baixo com sua imensa força e o deixou indefeso. Como se sua vida estivesse realmente em perigo se ele não desse tudo de si. O rei marcial realmente empurrou Yon-Woo como se fosse matá-lo. Então ele mostrou todas as suas cartas. Mas Yon-Woo foi capaz de entender completamente seus limites e o que fazer quando os encontrasse. E ele foi capaz de mostrar uma força maior do que antes. E ele considerou isso profundamente. Se realmente estivesse tudo bem em se revelar assim. Ele ainda não havia mostrado o poder do Pulseira Negra, que era sua última carta, mas mesmo mostrar o poder da espécie dracônica era muito para Yon-Woo. Mas Yon-Woo rapidamente abandonou esses pensamentos. Ele pensou no rei marcial no momento em que disse que deixaria a tribo de um chifre. Ele ainda se lembrava de suas palavras para não esquecer o relacionamento entre um professor e seu discípulo. Por um lado, foi um alívio. Ainda era um pouco desconfortável, mas o rei marcial não se aprofundou no assunto. Como se não tivesse nada a ver com ele, ele não se interessou por isso. E ele também não deixou escapar acidentalmente em nenhum outro lugar. Ele só se concentrou em quebrá-lo durante o sparring. Então Yon-Woo foi capaz de testar seus limites confortavelmente. Ele cresceu graças a isso, e mesmo tendo passado apenas uma semana, ele já estava mais experiente. Os olhos do rei marcial estavam misturados com algo diferente de respeito quando ele olhou para Yon-Woo agora. Cautela. Não de professor para discípulo, mas de jogador para jogador. O desejo de quebrá-lo com suas habilidades pôde ser visto. O rei marcial sorriu ao ver que Yon-Woo havia lido sua mente. Ele ficava satisfeito cada vez que via seu discípulo inteligente entender mais do que ele ensinava. Mas por um lado, ele também se sentiu um pouco amargo. Ele não tinha mais nada para lhe ensinar. Pensando nesses pensamentos, ele cruzou os braços e ergueu o canto da boca. Caim. Sim. Agora você pode sair. Ao ouvir as palavras de seu professor de que agora ele poderia cuidar de si mesmo, Yon-Woo arregalou os olhos e curvou-se. Com um breve adeus e agradecimento. Você já está subindo. Orabone? Seria bom irmos juntos. Exatamente. Qual é a pressa? Olhando para Edora, que estava chateada, e Fante, que reclamou fazendo beicinho. Yon-Woo sorriu inconscientemente ao ver os irmãos. Eles eram monstros assustadores para outros jogadores, mas para ele, eles pareciam cordeiros inocentes e pareciam seus verdadeiros irmãos. Depois que o rei marcial anunciou que não tinha mais nada para lhe ensinar, Yon-Woo começou a se preparar para escalar a torre imediatamente. Claro,
O rei marcial provavelmente ainda tinha algumas coisas para ensinar a Yeon-woo. Mas ele achava que era mais importante para Yeon-woo aprender e experimentar coisas por si mesmo para o seu crescimento. Como ele estabeleceu uma base sólida, cabia a Yeon-woo construir sobre ela. Então Yeon-woo começou a se mover como o rei marcial ordenou que ele fizesse. No entanto, Fante e Edora não conseguiram se mexer porque seu trabalho para terminar a criação de uma besta lendária ainda não havia terminado. Se eles quisessem simplesmente terminar o teste, eles poderiam facilmente sair. Mas muito era exigido deles para criar uma besta lendária. Então eles não poderiam simplesmente desistir dela. Então, enquanto os dois permaneciam na aldeia para cuidar dos ovos, eles planejavam atualizar o treinamento também. Observando os jogadores, a Rainha do Verão e o Deus da Espada lutando entre si, eles sentiram a necessidade de trabalhar mais. Mas como se fosse uma pena deixá-lo sair assim, Fante e Edora não voltaram atrás facilmente. Olhando para eles, Yeon-woo riu, e ele deu um tapinha no ombro de Fante e falou: "Vou subir lentamente, então venha rápido." Yeon-woo deixou para trás os desejos de boa sorte dos membros da tribo e deixou a aldeia da tribo de um chifre. Mas Yeon-woo não foi direto para a torre. Ele fez um desvio até o mercado fora da torre. Passando a multidão, o local onde chegou foi uma humilde ferraria decorada com martelos e bigornas. Não foi muito diferente de quando ele viu pela última vez. Mas, ao contrário da aparência miserável de antes, agora ele soava com barulhos altos de martelo e o calor entrava pela porta. "Acabei vindo para cá. Devo voltar?" Yeon-woo ficou parado na frente da porta e estava imerso em pensamentos. O lugar onde ele chegou era a ferraria de Enova. Na verdade, quando ele deixou este lugar antes, ele não planejava voltar aqui. Pensando no caminho perigoso que trilharia, ele não queria machucar Enova, como aconteceu com seu irmão. Mas a razão pela qual ele voltou foi simples. Espero que ele esteja bem. Porque ele estava curioso. E ele pensou que poderia estar angustiado com a morte de Baal. Enova disse que cortou laços, mas Baal foi um de seus discípulos a quem ele ensinou a lidar com metal e fogo. Por mais que fosse afetuoso com o irmão, foi o quanto ele abriu seu coração para Baal. Yeon-woo matou aquele Baal, e a notícia de que Baal havia morrido em batalha na guerra com Cheongvado já havia se espalhado por toda parte. Enova definitivamente teria ouvido a notícia. Mesmo que não pudesse confessar o que fez a Baal, ele não pôde deixar de se preocupar se Enova estava angustiada ou não. Então ele correu até aqui, mas ao chegar, hesitou. Yeon-woo agarrou e soltou repetidamente a maçaneta da porta e finalmente se virou com um suspiro. Ele pensou que nada de bom resultaria de conhecê-lo. No entanto, Ranger. A porta se abriu de repente e ele estava de frente para uma Enova carregando ferro. "O que é isso? O que você está fazendo aí?" Enova franziu a testa. Yeon-woo coçou a bochecha desconfortavelmente com olhos estranhos sob a máscara. Foi estranho voltar agora que eles se viram. Já faz um tempo, Enova.